Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Margarete, professora de vocês da área de Linguagens e Códigos. Estou fazendo essa videoaula para a gente estudar um pouco mais das escolas literárias brasileiras, né? De uma forma cronológica e didática. Aqui eu fiz um resumão mesmo, a gente vai ver realmente o resumo do resumo das características dessas escolas e espero que esclareça um pouco mais para vocês. Vamos iniciar aqui com o quinhentismo, que foi de 1500 a 1601. O quinhentismo representa a primeira manifestação literária no Brasil, que também ficou conhecida como literatura de informação. É um período literário que reúne relatos de viagem com características informativas e descritivas. São textos que descrevem as terras descobertas pelos portugueses no século XVI, desde a fauna, a flora e o povo. Por que é chamado de literatura de informação? Porque esses textos eram escritos na época das grandes navegações e existiam os escrivães, né, que iam junto com a equipe dessas pessoas que iriam tentar descobrir terras e tudo mais, e elas escreviam sobre as terras achadas. Elas descreviam a fauna, a flora, o povo que já existia naquela terra, ou seja, os indígenas. Então, por isso que é chamada de literatura de informação. Era uma literatura especificamente descritiva, era para descrever o lugar. Características do quinhentismo: crônicas de viagem, textos descritivos e informativos, conquista material, linguagem simples e utilização de adjetivos. Por que existia muita utilização de adjetivos nesses textos? Como era um texto que era essencialmente descritivo, que descrevia a terra, eles utilizavam bastantes adjetivos para caracterizar a fauna, a flora e o povo. Principais autores: Pero Vaz de Caminha, José de Anchieta, Pero de Magalhães e Manuel da Nóbrega. O Pero Vaz de Caminha era um escrivão que participou lá da equipe liderada pelo Pedro Álvares Cabral, e o Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta para o rei de Portugal, né, falando sobre o Brasil. Então, esse daí é um texto muito importante e é considerado um texto da época do quinhentismo, né? Porque nesse texto ele descreve o povo, a terra. Então é um texto essencialmente descritivo que tenta descrever o Brasil, né? No caso, José de Anchieta foi um padre jesuíta que veio para catequizar os índios. Logo escreveu bastante coisa sobre o Brasil, sobre os povos indígenas. Pero de Magalhães também foi um professor, historiador, que também escreveu muitas coisas sobre o Brasil, e Manuel da Nóbrega também era um jesuíta, escreveu muita coisa sobre os indígenas. Seguindo aqui, a próxima escola seria o Barroco, que foi de 1601 a 1768. Então, o Barroco é um estilo que dominou a arquitetura, a pintura, a literatura e a música na Europa do século XVII. Por isso, toda a cultura desse período, incluindo costumes, valores e relações sociais, é chamado de barroca. Para a gente entender um pouco mais dessa escola, a gente precisa saber um pouco do contexto histórico da época, né? Então, a gente precisa saber um pouco mais sobre as origens e as características desse movimento que surgiu na Itália. Então, o Barroco ele abrange o final do século XVI até mais ou menos o início do século XVIII. Então, nessa época, a Europa enfrentava um grande conflito. A igreja, que antes era o centro de todo o poder, havia sido questionada pela reforma protestante. Então, durante o Renascimento, que foi um movimento que questionou esse poder da igreja, fez com que a igreja perdesse importância e fiéis. Então, é a partir do Concílio de Trento, em 1545, que ela começa a se recuperar, a igreja começa a se recuperar nessa época. Então, esse concílio, convocado pelo Papa Paulo III, reformou e reafirmou a importância da Igreja Católica. Então, foi restaurado o Tribunal da Santa Inquisição, que tinha perdido força. Era uma Inquisição que realmente caçava as pessoas que questionavam esse poder da igreja. E ela foi criada por ordem dos jesuítas, que instauraram padrões para a arte, livros e quadros. Esses eram sujeitos à expansão da igreja, tudo para reforçar que não apenas a fé era importante, como também os costumes católicos. Então, as obras eram inspecionadas, né?
Então, enquanto a arte renascentista apoiava a racionalidade, ou seja, o homem que é o centro, né? O homem que pode explicar as coisas por meio da ciência, nem tudo é explicado pela igreja. O Renascimento pregava isso. Então a arte barroca foi a defesa, como se fosse a defesa da Igreja Católica, que era intimamente ligada à Contra-Reforma. Então, esse movimento enalteceu a religião, a sacralidade, ao mesmo tempo que se opôs ao Renascimento. Enquanto o Renascimento buscava a perfeição tanto humanista quanto da natureza por meio de harmonia, equilíbrio e formalidade, o Barroco tinha como principal objetivo atingir as emoções daqueles que viam as obras, independentemente do que seria necessário para conseguir isso. Então, portanto, no geral, as obras barrocas apresentam dramaticidade, uma coisa bem dramática, exuberância, realismo e principalmente o contraste de luz e sombra. Isso a gente vai ver aqui nas características do barroco: a arte rebuscada e exagerada, valorização do detalhe, dualismo e contradições, obscuridade, complexidade e sensualismo, barroco literário, cultismo e o conceptismo. Então, os escritores influenciados pelo movimento do barroco utilizavam de excesso de mensagens religiosas nos textos, né? A linguagem era rebuscada e mais trabalhada, além de poesias marcadas pela instabilidade emocional, sendo acompanhada de sentimento de culpa pelos pecados. Então, eles trabalhavam bastante isso. Os principais autores e obras do movimento, vou citar aqui alguns: o padre Antônio Vieira, que foi um religioso, escritor, e as suas principais obras são sermões, né? Todo mundo sabe o que é sermão, e um sermão bastante conhecido é o Sermão do Bom Ladrão, Padre Antônio Vieira. Quem tiver interesse pode pesquisar, é um ótimo texto. Bento Teixeira, que também foi um poeta luso-brasileiro, que era português e brasileiro ao mesmo tempo. E tem o Gregório de Matos, que foi um advogado e poeta do Brasil Colônia, que foi considerado um dos maiores poetas do Barroco em Portugal e no Brasil. Ele ficou muito conhecido como Boca do Inferno por conta de suas sátiras. E as suas principais obras são poesias religiosas, líricas e satíricas. Então, um escritor, um dos mais importantes dessa época é o Gregório de Matos. Então, se vocês ouvirem falar de Gregório de Matos, já relacionem logo com a escola literária barroca. Barroco nas artes plásticas e na arquitetura, né? Então, foi um movimento que influenciou em diversos tipos de arte. A arte barroca originou-se na Itália, século XVII, mas não tardou a irradiar-se por outros países da Europa e a chegar também ao continente americano, trazida pelos colonizadores portugueses e espanhóis. É uma época de conflitos espirituais e religiosos. O estilo barroco traduz a tentativa angustiante de conciliar forças antagônicas, bem e mal, Deus e diabo, céu e terra, pureza e pecado, alegria e tristeza, paganismo e cristianismo, espírito e matéria. Se a gente voltar aqui nas características, dualismo e contradições, ele sempre vai fazer esse contraste entre antônimos, né? Vamos dizer assim. O Gregório de Matos era um que trazia muito isso, né? O paganismo e o cristianismo, o sagrado e o profano nos textos dele. Características gerais. Aqui a gente está falando das artes plásticas e da arquitetura. As características gerais: busca de efeitos decorativos e visuais através de curvas, contracurvas, colunas retorcidas, violentos contrastes de luz e sombra, pintura com efeitos ilusionistas, dando-nos às vezes a impressão de ver o céu, tal a aparência de profundidade conseguida. Então, aquelas pinturas, né, religiosas que tem teto de igreja, são obras dessa época, né, com estilos dessa época. Então, aqui eu coloquei essa pintura. Dúvida de Tomé é o nome da obra. Então, aí, quem fez essa pintura foi o Caravaggio, né, que era um pintor que utilizava muitos temas religiosos, onde ele explorava o contraste entre luz e sombra. Então, aqui dá para ver esse contraste
Quem está mais iluminado aqui na imagem é Cristo. A dúvida de Tomé por quê? Porque ele está olhando se realmente existe o ferimento aí na pele de Jesus Cristo. Então dá para ver esse contraste de luz e sombra, ó. O fundo todo é escuro, somente as pessoas que estão no quadro que possuem mais luz, né? Cristo é o que tem mais luz. Só para a gente identificar essa característica. Aqui falando da arquitetura, Basílica de São Pedro. Era um estilo bem exagerado. Era para mostrar realmente que a igreja tinha esse poder. E a igreja Nossa Senhora de Carmo de Minas Gerais, né? Aqui no Brasil, no caso. Então, vamos seguir aqui. Próxima escola, Arcadismo, que foi de 1768 a 1808. O arcadismo foi o principal movimento literário do século XVIII. Outros nomes dados ao estilo são setencentismo ou neoclassicismo. Se vocês virem isso, quer dizer que está falando da escola literária do arcadismo. Presente em diversos lugares do mundo, teve importância fundamental em Portugal e no Brasil. Inspirados por valores greco-latinos, os escritores árcades exaltavam a harmonia e o culto à beleza clássica. Os escritores árcades são conhecidos por oporem-se ao estilo barroco, inspirando-se em preceitos do iluminismo. Vamos ver aqui as principais características. Bucolismo, valorização da vida campestre, e aqui são algumas expressões em latim. Cortar o inútil. O arcadismo exaltava uma poesia simples, clara e direta. Lugar ameno. Os poetas exaltavam um ambiente rural em seus versos. Fugir da cidade. Para os árcades era necessário fugir do ambiente urbano para atingir a plenitude e a felicidade. Aproveitar o dia. O mais famoso preceito latino que influenciou o arcadismo exalta a necessidade de se viver o presente. Aqui está faltando um Rzinho na palavra. Equilíbrio do ouro. O homem deve buscar viver com simplicidade, sem supérfluos. Então, voltando aqui um pouco para o contexto histórico do arcadismo, esse contexto é marcado pelo iluminismo e pelo avanço tecnológico, né, que produziram a industrialização e o consequente êxodo rural, né? As pessoas saíam do campo para ir para a cidade. Então, o período é fundamental para compreender o declínio do absolutismo e da ascensão da burguesia. Isso aí são temas que vocês devem ter visto em história, provavelmente. Então, os autores dessa época dialogam em suas obras com questões fundamentais da época, tais como a relação entre o homem e a riqueza. Por exemplo, essa questão do equilíbrio do ouro. O homem deve buscar viver com simplicidade, sem supérfluos, né? Ou como era viver na cidade. Essa parte aqui, fugir da cidade, né? Para os árcades era necessário fugir do ambiente urbano para atingir a plenitude e a felicidade. Então, o arcadismo é um movimento literário que ocorreu após o barroco. Então, enquanto o barroco representa um homem em conflito entre o sagrado e o profano, né, essas questões aí religiosas, o arcadismo apresenta um sujeito fiel à razão, ou seja, que acredita na ciência. Além disso, vale dizer também que a linguagem do barroco era rebuscada, né? Era uma coisa mais difícil, cheia de paradoxos. Enquanto no arcadismo, eles se comunicam com mais clareza e simplicidade, já que existe a valorização da vida campestre, então a linguagem já é mais simples. Principais autores. Então, tá aí o nome dos principais autores: o Boccaccio, que era de Portugal, Cláudio Manuel da Costa, que era do Brasil, Tomás Antônio Gonzaga, Santa Rita Durão e Basílio da Gama. Mais algumas características: valorização da razão e a retomada dos valores greco-latinos. Os poetas adotavam nomes de pastores gregos como pseudonônimo, uma convenção da poesia árcade, ou seja, em seus poemas eles falavam de si como se fosse outra pessoa. Então tá aqui os pseudonônimos de alguns poetas: Disseu, que era como se fosse o nome de Tomás Antônio Gonzaga, Alceste, Glauceste ou Glauceste Saturnio, que era o pseudonônimo de Cláudio Manuel da Costa, e Término Cipílio, que era
o pseudonônimo de Basílio da Gama. Então, uma característica muito forte dessa época era os poetas utilizarem pseudonômimos, né, em seus poemas. Agora vamos para o romantismo. O romantismo assumiu em nossa literatura um significado secundário de um movimento anticolonialista e anti-lusitano, de rejeição à literatura produzida na época colonial aos modelos culturais portugueses. Por isso, a primeira geração romântica tinha a preocupação de garantir uma identidade nacional que nos separasse de Portugal, buscando no passado histórico elementos de origem nacional. Então, o quinhentismo, o barroco e o arcadismo são chamadas as escolas da era colonial, na época que o Brasil era colônia de português, dos portugueses, né, no caso de Portugal. Então, a partir do romantismo, há o que chamamos de escolas da era nacional, né, que ocorreu depois que o Brasil já era independente. Vamos lá, gerações do romantismo. O romantismo é dividido em 3 gerações, né? A primeira geração nacionalista, indianista e religiosa. Os poetas que se destacam são Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. Segunda geração é um período marcado pelo mal do século, apresenta egocentrismo, irritado, pessimismo, satanismo e atração pela morte. Os poetas que se destacam são Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Joqueira Freire. Vamos voltar um pouco aqui para a primeira geração. Logo na primeira geração, os poetas queriam fazer uma literatura essencialmente brasileira. Então, era considerado nacionalista, indianista, porque na maioria das obras eles colocavam um índio como um herói nacional, né? Como uma figura essencialmente brasileira, né? Era como se fosse uma figura que representasse o Brasil. Então, por isso que a primeira geração é chamada de nacionalista ou indianista, né? A segunda geração é um período marcado pelo mal do século. Apresenta egocentrismo irritado, pessimismo e atração pela morte. Então, o Álvares de Azevedo, o Casimiro, principalmente o Álvares de Azevedo, fez muitos poemas em que ele possui um teor meio fúnebre. É um amor tão grande que chega a quase morrer. E a terceira geração foi um período que desenvolve uma poesia com caráter político e social. É formada pelo grupo condoreiro. O maior representante dessa fase é Castro Alves. Então, na terceira fase do romantismo, haverá uma literatura mais crítica. Castro Alves, por exemplo, criticava muito a questão da escravidão. Outro escritor que merece bastante destaque, né, nessa época do romantismo é o José de Alencar. Então, o José de Alencar, ele fez diversos tipos de romance, né? Existe o quê? O romance urbano, o romance regionalista, o romance indianista e o romance histórico. Então, ele fez todos esses tipos de romance. O romance indianista a gente conhece, que é Iracema, né? Além de ser indianista, ele é histórico, porque ele mistura, né, na obra fatos que realmente são reais com fictícios. Ele tenta contar a história do nascimento do povo cearense, né? Então, isso ocorre a partir do relacionamento da Iracema com o português. Então, ele mistura fatos ficcionais com fatos reais. Então, além de ser indianista, é um romance histórico. Romance urbano, por exemplo, o romance urbano ele vai retratar a vida social nas grandes cidades. E isso daí a gente pode ver na obra Senhora dele. Inclusive, que já foi até adaptada para a televisão. E o romance regionalista é aquele que vai apresentar questões sociais de determinadas regiões do Brasil, né? Com destaque de suas características e linguajar típico. Para quem não sabe, a escravizada, por exemplo, é considerado um romance regionalista, né? Que se passa lá na área rural, na fazenda. Destaca muito o linguajar das pessoas daquela área. Apesar de também ter um pouco de crítica, mas é considerado um romance regionalista. Vamos seguir aqui. Realismo e naturalismo. A partir da segunda metade do século XX, as concepções estéticas que nortearam o ideário romântico começaram a perder espaço.
Uma nova tendência baseada na trama psicológica e em personagens inspirados na realidade toma conta da literatura ocidental. Estava inaugurado o realismo-naturalismo. No Brasil, essa passagem ocorre em 1881 com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis e de um mulato de Aloysio de Azevedo em 1857 a 1913, né, que foi o período de nascimento e morte aí do autor. Então, diferente do romantismo, no qual as obras possuíam personagens, mulheres idealizadas, que sofriam por amor, aquele homem bastante apaixonado, no realismo a gente já vai ver essa idealização ir embora, né? Então, a gente vai ver aqui algumas características. Características do realismo primeiro. Objetivismo e materialismo, descrições e narrativa lenta, linguagem direta, demonstração dos defeitos e detalhes da mulher, coisa que não aparecia, né, nas obras românticas. A mulher era perfeita, idealizada, né? Subordinação do amor aos interesses sociais, ou seja, né, as pessoas casavam por interesse social e não por amor nessas obras, né? Em algumas situações. Tem estudiosos que considera a obra Senhora de José de Alencar já pré-realista, né? Porque a personagem principal, que é a Aurélia, ela se torna independente, uma mulher forte e tudo mais, como se fosse uma personagem com características do realismo já. Heróis são mostrados como pessoas comuns com defeitos, incertezas e manias, e personagens com elaboração psicológica trabalhada. Críticas às instituições sociais e aos valores burgueses. Vamos lá. Se a gente pegar aqui a obra Dom Casmurro, que é do Machado de Assis, a gente vai ver bem isso, né? Essas características do realismo. Os personagens principais são o Bentinho e a Capitu possui bastantes defeitos, né? Então, não há mais essa idealização da mulher. Personagens com a elaboração psicológica trabalhada. Então, a gente vê realmente, assim, a trama ser baseada na psicologia dos personagens. Por exemplo, o Bentinho, ele tem vários problemas psicológicos, né? Vários conflitos psicológicos que são mostrados na obra, coisa que não aparecia tanto no romantismo. A linguagem mais direta. Vamos lá. Agora, as características do naturalismo. Realismo exagerado, né? O realismo, ele já queria mostrar a realidade, né? E o naturalismo, ele mostra essa realidade de uma forma bem mais exagerada. Possui uma linguagem simples, harmonia e clareza na composição, uso de regionalismo, demonstração de detalhes, impessoalidade. Ser humano é mostrado como um animal. Essa característica é bem importante porque o ser humano, ele é retratado como se obedecesse aos instintos dele. É instinto do ser humano fazer isso ou fazer aquilo outro, né? Então, é mostrado como um animal, ele segue os instintos. Mesmo sendo errado fazer determinada coisa, ele faz porque é o instinto dele. Então, o ser humano é demonstrado dessa forma nas obras naturalistas. Sensualismo e erotismo, outra característica bastante marcante do naturalismo. E engajamento social. Principais autores do realismo do Brasil: Machado de Assis, foi o principal autor do movimento literário realista no Brasil. Entre suas obras destacam-se Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, como eu já havia falado, e Esaú e Jacó. Principais autores do naturalismo. Os principais autores do naturalismo no Brasil foram Aloysio de Azevedo e Adolfo Ferreira Caminha. A publicação de Um Mulato, em 1881, do autor Aloysio de Azevedo, marcou o início do naturalismo no Brasil, e Azevedo também publicou A Casa de Pensão e O Cortiço. O Cortiço, inclusive, tem adaptação para o cinema também. Existe um filme, apesar de ser um pouco antigo. A obra de Caminha que merece destaque é A Normalista, que também foi adaptada para a televisão. Então, seguindo a cronologia didática, existem essas outras escolas literárias: o parnasianismo, o simbolismo, o pré-modernismo, o modernismo e o pós-modernismo, que é até hoje, né? Então, aí são outras escolas literárias que vocês podem estudar. Isso foi um resumo do resumo, assim.
foi bastante resumido mesmo, só para a gente entender um pouco, né? Um pouco das características dessas escolas. O parnasianismo foi basicamente na mesma época do realismo e do naturalismo, por isso que eu nem coloquei a data. O simbolismo, o pré-modernismo, o modernismo, e a gente vai estudar vários autores conhecidos que vocês já devem ouvir falar também, da Clarice Lispector, Cecília Meirelles, vários outros autores bem conhecidos. Então aí, essa parte eu deixo para vocês estudarem, caso vocês tenham interesse. Então é isso. Espero que esse slide, essa videoaula tenha esclarecido pelo menos um pouco aí na mente de vocês essas características. E é isso, até a próxima.